Você conhece as políticas LGBTI+, do GovRJ? Esse é o nosso assunto de hoje. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o programa Rio Sem LGBTI Fobia. E quem está com a gente hoje para conversar é o Hernani Alexandre, superintendente de políticas públicas LGBTI do governo do estado. Tudo bem, Hernani? Tudo bem, Suelen? Tudo bem, André? Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Para a gente começar, então, explica pra gente o que é o Rio Sem LGBTI+, Fobia. O programa Rio Sem LGBTI Fobia é um programa destinado ao acolhimento, ao atendimento da população LGBTI+. É bom dizer também que esse programa atende familiares e amigos. É um programa que tem 15 anos, então a gente está falando de um programa de Estado mais longevo, né, pensando em política pública para essa população LGBTI no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro. E como é que a população pode ter acesso a esse programa? Estamos falando de um programa que é um programa a nível do estado do Rio de Janeiro. Então, pensando nos 92 municípios do estado, temos 23 equipamentos. 19 equipamentos são os centros de cidadania LGBT. 3 equipamentos são centros comunitários LGBTI+. E um equipamento é o Polo de Cidadania LGBT. Então a gente abrange, né, todo o estado do Rio de Janeiro. Então são atendidos por equipes interdisciplinares, equipes na área do direito, do serviço social e também da psicologia, no acolhimento e o atendimento diretamente a essa população. E que tipo de serviços são oferecidos para essa população? As demandas, elas são diferentes, né? As demandas, elas chegam, por exemplo, questões de abrigamento, né, quando a gente tem ainda uma população LGBT em situação de vulnerabilidade extrema, e aí eu falo aqui em situação de rua. Acolhemos também demandas documentais, né, que aí a gente pensa aqui na requalificação civil, quando aquela pessoa trans, por exemplo, não tem o nome requalificado, retificado, e aí a gente precisa fazer a alteração do nome. Tudo isso de forma gratuita? Tudo isso de forma gratuita. Tanto do gênero quanto do sexo. A gente faz a alteração e aí a gente tem muitos parceiros, né? É bacana a gente dizer também que existe essa rede parceira, desde o Detran, da Justiça Itinerante, da Defensoria Pública. Então a gente acolhe a demanda e encaminha para as redes. Uma outra demanda também que a gente tem, infelizmente, é a questão da violência LGBTI-fóbica. A gente ainda vive, né, num país que mais discrimina, mais violenta essa população. Então muitas das vezes acaba chegando também uma demanda de agressão ou algo do tipo. E aí a gente faz o acolhimento e encaminha diretamente para as delegacias locais. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem a DECRAD, que é uma delegacia especializada no atendimento e acolhimento às demandas de vulnerabilidade a essa população. Não só ela, mas também intolerância religiosa e racial. Eles vieram aqui já. Já vieram? Já. Olha, eu fazendo aqui o então a delegada veio aqui. A delegada é maravilhosa. E a gente tem assim, um contato direto com essas redes, onde a gente encaminha essa demanda, lógico, acompanhada também por essa equipe técnica, né? Fazendo todo esse cuidado a essa pessoa que veio a nos procurar. E quando a gente fala sobre cursos profissionalizantes, o programa também oferece esse tipo de oportunidade para a população? Sim, oferecemos sim. Hoje a gente tem a Escola de Divines, né? A gente está falando do professor Almir França, junto com a equipe maravilhosa, trabalhando a parte de reciclagem, reuso, né? O meio ambiente um pouco mais favorável, digamos assim, às novas gerações. A gente sabe que a gente, infelizmente, ainda tem muitos materiais que jogados no lixo e que a gente possa reciclar. Então, a Escola de Divines são 4 polos, né, onde a gente tem a população LGBT inserida dentro dessas equipes, fazendo toda a parte de estamparia, corte, costura. Então, por exemplo, uma calça jeans que iria para o lixo, lá vai se transformar numa bolsa, ou numa sandália, ou num vestido. E as pessoas podem ter acesso diretamente a essa escola pelo link da Escola de Divines ou nos nossos canais do programa Rio Sem LGBTI Fobia. Agora, Hernani, infelizmente a gente sabe que ainda existem muitos casos de violência, inclusive pessoas que são expulsas de casa, por exemplo. Como é que é o acolhimento dessas pessoas?
Então, essa parte é uma parte muito importante, né? A gente sabe que muitas pessoas LGBTs são colocadas para fora de casa, por exemplo, por seus familiares, e a gente faz todo o acolhimento, né? Desde a escuta ativa, fazendo também a parte de mediação de conflito, onde a gente entra em contato com os familiares ou amigos para a gente tentar estreitar esse laço, né, fraterno, ou então até mesmo familiar. A pessoa que chega até nós realmente chega muito abalada, né? A gente tem um alto índice de ansiedade, depressão, e aí falando aqui da saúde, né, mental de muitos LGBTs, né? Pós-pandemia, então, por exemplo, o nosso programa, né, teve um aumento de quase 300% no atendimento somente da área da psicologia, né, e falando aqui desse estado ainda pandêmico e pós-pandemia. E o programa faz isso, esse acolhimento, a mediação de conflito também, dependendo, né, caso esse familiar queira ou gostaria, né, de dialogar conosco, com os nossos profissionais. E a gente pensa aqui fazer com que essa pessoa saia, pelo menos, um pouco mais aliviada, talvez, das suas dores. E o governo, ele também vem fazendo conferências regionais, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre como funcionam essas conferências. Então, a gente está num processo muito importante, que é esse processo conferencial. Haja vista estarmos há quase 10 anos sem conferência, né? A gente teve a primeira conferência em 2008, segunda conferência em 2011 e terceira conferência em 2016. Então, há um gap, há um hiato aí de quase 10 anos sem conferência, né? Esse momento ele é crucial para todos nós. A gente sabe que a conferência ela vai startar políticas públicas futuras. Então, o que a gente tem? A gente resgata o que foi feito nas últimas 3 conferências, né? E tenta trazer para os dias de hoje, né? Vamos ver as propostas que foram detalhadas à época, acolhidas à época, né? Pelo pleno de todos os delegados que ali estiveram. E na área da saúde, da empregabilidade, da educação, da segurança, da assistência, né, que são os eixos temáticos e os eixos, né, que levarão a essa conferência nesse ano de 2025, é o que está levando, né, para novas propostas. Então, o que a gente vai ver? Olha, o que foi discutido lá em 2016, ok, a gente conseguiu sanar? Não, não conseguiu. É viável colocar agora na de 2025? Né? Então esse processo está sendo muito legal. A gente pensou aqui no modelo no Rio de Janeiro, né, da gente fazer 11 pré-conferências, a gente está chamando de 11 encontros regionais. Então já tivemos algumas conferências, né? Startamos aí os municípios sedes, que foram Nova Friburgo, Miracema, Petrópolis, e virão outras 9 conferências. Então, assim, o que a gente faz é discutir junto à sociedade civil, junto ao poder público, as demandas, né? O que cabe a cada município, por exemplo. A gente está trabalhando, né, numa territorialidade regional. Então, assim, as conferências estão saindo por 13, 11, 10 municípios cada região. Então, esses municípios vão dizer para a gente, né, como está a discussão da política LGBT, seja na saúde, educação, assistência, empregabilidade e por aí vai. Legal. Você pode dar uns exemplos do que vai ser discutido e decidido nessas conferências? Então, a questão da empregabilidade é algo que é muito latente, né? A gente ainda tem uma população que ela é retaliada, né? E aí falando aqui da população trans e população travestis, né? De como pessoas profissionais do sexo. Então, assim, a gente pensa muito na empregabilidade para essas pessoas, mas a gente tem que pensar não só na questão do emprego, como essa pessoa vai se manter no emprego, por exemplo. Então, assim, a qualificação. Essa pessoa ela tem que vir para o mercado de trabalho qualificada a estar, a permanecer. Muitas empresas, que são empresas que a gente chama de empresas inclusivas, eu tenho aqui uma vaga para uma mulher trans. Né? Aquela mulher chega ali, mas ela não se mantém, infelizmente, por falta de qualificação. Então, empregabilidade, questão de educação está sendo também um mote para essas conferências. Né? A gente sabe que na educação a gente vai discutir, por exemplo, a questão do nome social nas escolas, nas universidades, o uniforme, se ele está de acordo ou não do gênero da pessoa, né? As questões voltadas ao banheiro, em relação à identidade de gênero, né? Quando a gente fala de um homem trans, esse homem trans ele vai usar qual banheiro? Banheiro masculino, mulher trans, banheiro feminino. Isso tudo amparado pela Constituição.
Isso tudo já definido, né? A gente não está aqui para inventar nada. E a política, ela tende a ouvir não só o poder público, mas também a sociedade civil. Então, a sociedade civil, eu gosto de dizer que é o grande termômetro, vai dizer aonde aquele município está acertando ou errando em suas políticas. E o poder público, ele não é mais do que o dever dizer para nós, né? E aqui eu sou o poder público, onde a gente também tem o nosso calcanhar de Aquiles, onde a gente não consegue avançar, por exemplo. Né? A gente sabe que na saúde há um problema muito grande, né? A gente ainda tem uma fila imensa de mulheres trans que não passaram pela cirurgia, por exemplo, de readequação sexual. E isso precisa ser avançado, né? A gente já discute essa questão há muitos anos, né? E é isso. É o que está surgindo nas conferências e o que surgirão nas próximas, pelo meu ver. E, Hernani, como é que isso impacta na vida da população LGBTQIA+. O impacto, ele é direto, né? É uma transformação, é uma mudança de vida, né? Eu gosto de dizer que quando uma pessoa nos procura, por exemplo, para uma mudança de nome, é um ressurgimento, é um nascimento. Né? Aquela pessoa, ela chega até o Centro de Cidadania LGBT, não reconhecendo esse nome de batismo. Elas chamam até mesmo de nome morto, né? Porque não se veem ali, não se reconhecem ali. Aquele corpo não é um corpo que ela desejou ter. Né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, esse respeito, e a partir do momento, né, que a gente entra com o processo, e hoje o processo ele é administrativo. Antigamente, há, sei lá, 10 anos atrás, a gente precisava, por exemplo, judicializar uma requalificação civil, né? Precisava de advogado, né, psicólogo. Hoje não mais, né? A gente tem já definido pelo STF, pelos provimentos, né? Não precisa mais de laudo da psicologia, da psiquiatria, nada disso. Eu, como uma pessoa trans, autodeclaro trans, vou até um cartório de registro civil de pessoas naturais, o RCPN, né, me identifico e ali eu faço a minha alteração, desde a certidão de nascimento e logo depois toda a documentação, RG, CPF, conta em banco. Então, assim, há aí uma vitória dessa pessoa e um renovar de vida, né? E desburocratiza todo o processo, bem né? mais prático. Além de ser, além de desburocratizar, sendo gratuito, ele permite que as pessoas de fato ocupem os seus devidos lugares, né? Vamos dizer assim. Hernani, como é que a população pode acompanhar essas conferências? Então, ela pode acompanhar, ela deve acompanhar diretamente, né? Porque a gente está falando de um processo que não é somente a população LGBT, né? Hoje a gente tem muitas pessoas cis héteros e são aliados a essa causa, né? Tem amigos, tem primos, tem irmãos. Então essa pessoa ela pode entrar nos nossos sites, né, seja no programa Rio Sem LGBT e Fobia, ligando para o nosso 0800, que a gente já deu o número aqui, 0800 0234 567. Bom que é um número fácil, né? Fácil, e é bem antigo, tá? Tem mais de 15 anos, Caramba. 10 anos, mais de 10 anos esse 0800. Tá na tela aí. Tá na tela. Ou então ela pode entrar também, né, no GAI, que é o Grupo Arco-Íris, que é uma cooperação técnica. Então esses canais têm, né, ali o link para que possa entrar. E no programa Rio Sem LGBT e Fobia, lógico, no nosso Instagram, né, é só entrar, fazer inscrição e partir para a conferência para discutir política pública. Maravilha. Legal. E se um cidadão quiser participar, como é que ele pode se inscrever? Não, é diretamente nesses canais. Também nesses canais. Seja LGBT ou não LGBT, né? Desde que queira discutir propostas, é válido, né? Eu acho que as pessoas estão ali indo para somar, né? Claro. E somando com essa classe, com essa população, é isso que a gente almeja. Agora, Hernani, se o cidadão sofre ou presencia uma violência LGBTfóbica, como que ele deve proceder? Bom, em ambos os casos, primeiramente, se for uma pessoa LGBT e se sentir à vontade, entrar em contato conosco, né, nos nossos canais, ou seja, nos centros de cidadania ou no nosso 0800. Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, falando diretamente de uma pessoa cis heteronormativa, né, se essa pessoa percebeu, presenciou, né, um caso de violência, eu acho que, no mínimo, né, entrar diretamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, e fazer, né, esse registro para a gente é primordial. Infelizmente, a gente ainda tem, né, uma falta, né, de comunicabilidade com a Polícia Civil, né, a gente
não consegue ter um número expressivo, por exemplo, de dados de violência do estado do Rio de Janeiro, né? Muitas demandas também acabam não chegando porque aquela pessoa ela não registra essa ocorrência. Aquela pessoa que presenciou o fato, ela não registra essa ocorrência, né? Então há uma subnotificação desses casos. E a gente precisa ter dados, a gente precisa ter números, né? Quando eu digo aqui para vocês que a gente teve, na semana passada, uma menina trans, né, que foi violentada, foi assassinada, né, na noite, na Lapa, ali na rua do Riachuelo, né? Então, assim, a gente ainda tem mais uma vítima dessa transfobia na cidade do Rio de Janeiro. E é preciso denunciar. Eu acho que a sociedade, a população, ela realmente tem que ter esse olhar um pouco mais afetivo, né, junto a essa causa LGBT. E assim, hoje, aqui no centro do Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho muito legal, muito bacana com a Polícia Civil. A 5ª DP, por exemplo, todos os delegados, todos os inspetores foram letrados e sensibilizados e capacitados pelo programa Rio Sem LGBTfobia. Quando lançou a DECRAD, né, nós estivemos lá em 2018 fazendo todo o letramento desse corpo, né, de segurança pública. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, fez uma cartilha, né, trabalhando, né, de que forma seriam as especificidades da comunicabilidade, digamos assim, do gestor público, né, desse policial, para com essa sociedade. Então, ao chegar, por exemplo, uma mulher trans, um gay, uma lésbica, numa delegacia, aquele policial ele já vai estar sensibilizado, letrado, para acolher aquela demanda. Porque ainda há muitas especificidades, talvez no tratamento. Né? Então, tem que se haver esse cuidado, né, na fala, no acolher dessa demanda. E é importante que na hora da denúncia a pessoa fale, né, que o motivo foi uma LGBTI-fobia. Suelen, isso é muito bacana você dizer. Por quê? A gente teve, como eu disse aqui, uma subnotificação, porque muitos boletins de ocorrências, né, os BOs, ROs, vieram, por exemplo, com agressão. E aí a gente teve ali uma LGBTfobia, né, e aí eu estou falando de uma bifobia, travofobia, homofobia, que seja, dependendo, né, de quem registra. E naquele caso, né, o escrivão, infelizmente, da polícia colocou lá agressão, né, injúria, e aí é capitulado num crime muito mais baixo, né, que, enfim, não vai acontecer praticamente nada. Então a gente precisa que esse RO, esse boletim de ocorrência saia de lá, né, com LGBTfobia, né, sendo a homofobia, a bifobia, capitulado, né, porque aí a gente sabe que a LGBTfobia é crime. Até pra gente ter uma noção das estatísticas, né, e melhorar cada vez mais as políticas públicas para essa população, né? Perfeito. E aí, assim, a gente teve também, voltando aqui, quando você fala de segurança pública, foi muito importante, se eu não me engano, no ano de 2014, quando a gente ainda nem falava sobre nome social nos boletins de ocorrência. E aí foi aberto lá um campo da Polícia Civil para se colocar o nome social. Porque quando chegava uma pessoa, por exemplo, agredida na noite, aquela pessoa chegava com o seu nome social, né? Quando falava o nome social, colocava lá, fulana de tal, aí botava o nome de registro, vulgo, entre parênteses, é como se fosse um apelido, né? Então, em 2014, né, a gente teve essa abertura com a Polícia Civil, quando a gente coloca um espaço para o nome social no boletim de ocorrência. Isso faz com que a gente consiga saber quantas demandas, por exemplo, a gente tem em cada delegacia do estado do Rio de Janeiro. Agora, Hernani, como é que uma pessoa cis heteronormativa pode contribuir nessa luta? Bom, eu acho que é essa parte, né, de ser empática à causa, né? Empatia é tudo. Então, assim, eu digo que os LGBTs não vêm de famílias diretamente LGBTs, né? A gente nasce também de famílias heterossexuais. Sim. Meus irmãos heterossexuais, meus primos heterossexuais. Então, são pessoas que não são alheias à causa LGBT, e sim partícipe dessa causa, né? Eu gosto de dizer que quando a gente tem um familiar LGBT, nós também somos
somos LGBTs, né? Porque a gente sofre quando essa pessoa sai de casa, né? A gente não sabe se essa pessoa volta, se essa pessoa retorna. A gente já viu N casos, né, dessa violência, e a gente está falando de violência extrema, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Né? Eu acho que é pensar nisso. Então, falando aqui da população LGBT e a questão da sociedade cis heteronormativa, é pensar nesse acolhimento, nessa empatia, né? E aí, pensando nas mulheres aqui, a gente fala muito da questão da sororidade, né? Eu vejo ainda muitas mulheres trans, né, não sendo contempladas, por exemplo, pelo feminino, né, não sendo acolhidas pelo feminino, e a gente tem que mudar essa sociedade, a gente tem que pensar, né, que isso fere um direito também constitucional daquela pessoa, né, em relação ao gênero daquela pessoa. E aí, Suélia e André, não é isso? Isso. A gente está falando aqui de pessoas que passaram pelo programa e hoje não estão mais nas ruas, são pessoas que foram para a educação, e a gente está falando de professoras trans, a gente está falando de advogadas trans, né? Então, assim, assistentes sociais LGBTs, né? São pessoas que puderam, talvez, quebrar essa barreira, né? Pular esse muro, né? E fazer com que a vida tivesse um outro motivo, né? Talvez um outro caminho, que não só a violência, não só a prostituição, e nada contra a prostituição. Né? A gente está falando de uma profissão mais antiga do mundo, então, assim, infelizmente, a gente não consegue ter, né, empregos, né, e falando de empregabilidade para todos, né, e é o único meio de sobrevivência, de vida, né, para aquela pessoa. Agora, Hernani, durante todo esse tempo que você está no programa, teve alguma história que te marcou positivamente? Chego nesse programa em 2009, né? Eu sou formado em Direito, né? Especialista em Gênero e Sexualidade, especialista em Movimento Social, e também recém-formado e mestre em Educação. Essa dissertação de mestrado, para mim, né, foi feita com professoras trans na educação. Né, e eu tive que lidar, dentro do meu campo, né, com professoras que transicionaram dentro desse espaço escola. Então, quando me fala aqui de algo, o que você viu durante todo esse tempo dentro do programa, foram de pessoas que quiseram realmente usar, né, desse momento de vida, da sua especificidade, projetando no seu futuro. Então, assim, foram pessoas que passaram, por exemplo, por preparatórios, né, chamados Preparanem, né, são cursos, né, preparatórios para pessoas LGBTs. E ali eu pude ver muita gente que adentrou, né, sem escolaridade praticamente nenhuma. A gente está falando de pessoas que não tinham ensino fundamental, precisava tirar o ensino médio. Então eu fico muito feliz, talvez durante esses 15 anos, verificar que pessoas que não tinham, por exemplo, um sonho, aliás, tinham um sonho, né, mas puderam realizar mediante, né, a esse programa Rio Sem LGBTfobia, a, por exemplo, instituições como o Grupo Arco-Íris, o GDN, o Grupo Diversidade de Niterói, a Casa NEM, né, que é uma casa de acolhimento e também de letramento e ensinamento a essa população LGBT. Então, se teve, eu acho, nos últimos 15 anos, foi algo de bom, é isso, né? Além de fazer também essas mudanças na vida de cada um, né? Eu digo que quando eu vejo uma certidão de nascimento ser expedida, né, a gente vê ali uma nova vida, né? Quando a gente vê uma família homoafetiva ou monoparental, né, adotando uma criança, né, a gente se sente também feliz, né, por aquela adoção, porque muitas adoções hoje, inclusive adoções tardias, são feitas por pessoas LGBTs. A grande maioria é feita por pessoas LGBTs. Então, assim, são esses momentos, né, de felicidade que a gente percebe que o programa faz esse divisor de águas, né? E essas instituições também fazem e farão esse divisor de águas na vida da população LGBT. Hernani Alexandre, superintendente do Rio Sem LGBTfobia, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Eu que agradeço, é um prazer. Me chamem mais vezes. Pode deixar. Tá, que eu estarei aqui.
E é isso, né? Então, assim, usem do nosso canal, usem do nosso 0800 para que a gente possa fazer do GovCast RJ também uma porta de entrada, né, para o atendimento, o acolhimento à nossa população LGBTQIA+, do Rio de Janeiro. É isso, a gente fica por aqui e voltamos semana que vem com mais um GovCast RJ. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até lá, tchau, Sueli. Tchau, tchau, André. Tchau. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.